Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início à aula sobre escalas, falar um pouquinho sobre conceitos e aplicações relacionadas ao tema da escala, que é tão fundamental quando a gente vai lidar com geoprocessamento e cartografia, né? Para isso, vamos retomar aquela discussão que eu fiz lá na segunda aula teórica. Espera aí que alguém quer entrar. Beleza? Vamos retomar aquela discussão que eu fiz lá na aula teórica sobre representação computacional do espaço, né? Então, vamos discutir, retomar aquela questão da representação que eu apresentei a tirinha da Mafalda, né? Em que ela fala, tá vendo esse mundo? Sabe por que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E, de fato, quando a gente vai representar qualquer porção do território, e isso vocês vão ter que fazer no trabalho final de vocês, vão ter que trabalhar com representação, a gente precisa fazer escolhas. Já discutimos isso na segunda aula, né? A primeira escolha é o que eu quero representar. Então, se vocês estão pensando no trabalho de vocês, da disciplina, o que precisa representar para responder a questão que vocês estão querendo levantar e explorar? Então, o que representar? Em qual período e instante de tempo? Né? Eu quero falar sobre criminalidade, quero falar sobre habitação, né? Em qual período e instante do tempo, né, que eu vou falar? A minha pergunta se refere a qual instante do tempo, né, ou qual período. E em que nível de detalhamento, né? Em que escala que eu vou trabalhar, né? Qual é o contexto espacial desse meu trabalho? E é fundamental estabelecer isso, porque se a gente for parar para pensar, o mundo é infinitamente complexo, só que a nossa capacidade de apreensão e de interpretação, ela é finita, assim como a capacidade do computador, né? A gente tem, então a gente, na hora de representar, a gente precisa, de alguma forma, limitar a quantidade de detalhes capturados, certo? E aí sim que a gente vai conseguir apreender, explorar, analisar lugares que estão além da nossa experiência imediata, né? Se a gente for trabalhar na escala 1 para 1, a gente não vai ir além dessa experiência imediata que a gente tem, né? Então, a gente precisa escolher uma escala para a gente poder aprender mais do que a nossa experiência imediata da rua, do bairro e etc. Né? E para isso, eu vou trazer um trechinho do livro do Borges, que fala do rigor da ciência, e na verdade ele cita outro livro, né, outro trecho extraído de Viarens, de Varones Prudentes, e o trecho é o seguinte, está escrito o seguinte: naquele império, a arte da cartografia atingiu tal perfeição que o mapa de uma só província ocupava toda uma cidade, né? E o mapa do império ocupava toda uma província, de tantos detalhes que tinham, né? Tão perfeito. Com o tempo, esses mapas desmesurados não bastaram, e os colégios de cartógrafos fizeram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia exatamente com ele. Menos interessados no estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse extenso mapa era inútil e, sem piedade, entregaram na inclemência do sol e dos invernos, né? Ou seja, a ideia não é representar tudo, com todos os detalhes, do jeito que é. Isso é inútil, né? A gente tem que representar, e a sabedoria está nisso. Como simplificar essa realidade? Como representar uma cidade? Vocês representariam, eu quero que vocês participem, como um ponto, uma área ou um volume? Quem quiser representar como um ponto, levanta a mãozinha. Ninguém. Vocês representariam uma cidade como uma área? Ou representariam como um volume? Ou depende? Né? Fiz uma bagunça, né? Tudo bem, foram levantando a mão, fui falando rápido, não deu tempo. Mas, enfim, não tem resposta para isso, certo? A resposta é depende. Né? Depende da escala. Né? Então, se eu quiser fazer uma análise regional, uma representação menos detalhada, a cidade é um pontinho, certo? Eu vou representar a cidade como um pontinho.
Se eu quiser fazer uma representação um pouquinho mais detalhada, eu posso representar a cidade como uma área. Está aqui, ó, São Paulo representado como um polígono, ao passo que aqui é representado como um ponto, né? Agora, se eu quiser representar a vivência cotidiana, eu posso representar a cidade como um volume. Então, depende da escala, depende do nível de detalhamento, depende do seu problema, se você vai representar a cidade como um ponto, uma área ou um volume, certo? Agora, vamos à palavrinha escala. Escala tem vários significados. Se a gente for catar aí como que as pessoas se referem à escala, vocês vão ver um monte de termo. Escala fina, grosseira, grande, pequena, local, regional, global, um monte de mistura, que está misturando um monte de conceito de escala diferente, esses termos que eu estou colocando aqui, né? Nesses vários significados, eu destaco aqui os três principais, né? A escala, ela pode estar nos detalhes, e é quando a gente está falando de resolução espacial. E a gente vai falar muito de resolução espacial, por exemplo, quando a gente entra na área de sensoriamento remoto, né, de imagem. O que é resolução espacial? Quando a gente está falando de resolução espacial, estamos tratando do nível de detalhe espacial nos dados. E aí a gente vai usar termos como escala fina ou escala grosseira, né? Então, os dados podem estar em escala fina ou um nível fino de granularidade, se inclui registro de objetos muito pequenininhos. Então, se eu consigo representar objetos muito pequenininhos, ou seja, eu tenho uma resolução espacial fina, né, uma escala fina, né? Agora, se eu não consigo representar objetos muito pequenininhos, aí a gente já está falando de uma escala grosseira, de um grão grosseiro, que nos remete à ideia de pixel, de célula, né? Então, aí, quando a gente está falando escala como o nível de detalhe espacial dos dados, a gente está falando de resolução espacial. Agora, a gente pode utilizar a palavra escala, o termo escala, quando a gente está se referindo à extensão da nossa análise. E aí a gente está falando de escala geográfica. É a extensão geográfica ou o escopo de uma representação. Então, uma representação em escala grande cobre uma área grande. Uma representação em escala pequena cobre uma área pequena. Termos que, quando eu uso esse conceito, eu uso termos como escala local, escala regional, escala nacional, metropolitana, global. Então, são termos que a gente usa bastante no planejamento territorial, né? A escala local, escala regional, escala metropolitana. Quando eu uso esses termos, eu estou utilizando um determinado conceito de escala, que é o de escala geográfica. O terceiro significado é aquele que a gente está se referindo à escala de um mapa. E aí tem tudo a ver com esse curso, né? Que é um curso de cartografia e geoprocessamento. Então, aí a gente está falando da escala cartográfica, né? Então, é uma fração que representa a relação entre a distância do mapa e a distância do terreno, né? Por exemplo, 1 para 10 mil. Então, só reforçando cada um desses significados, né? A escala pode estar nos detalhes, ou seja, estou falando de resolução espacial, e aqui tem um exemplo, né? A resolução espacial corresponde ao menor objeto ou feição que pode ser representado em um conjunto de dados. E a gente vai falar resolução de 1 metro, resolução de 30 metros. Então, significa que eu consigo representar um objeto de 1 metro, se eu tenho uma resolução de 1 metro. De 30 metros eu já não consigo, né? Então, em dados matriciais, a resolução espacial vai equivaler à área que representa cada pixel do terreno. E aqui eu tenho exemplo aqui de imagens, ó. Resolução de 12,8 metros até de 0,10 metros, quando eu consigo identificar um carro, né, consigo identificar detalhes de telhado, de vegetação. Então, quando eu estou lidando com esse conceito de escala, o menor objeto ou feição que eu consigo representar, eu estou falando de resolução espacial. A escala geográfica, né,
diz respeito a essa amplitude da área geográfica em estudo, a escala local, né, estadual, nacional, regiões do globo, escala planetária, global. E aí eu vou falar de macroescala, microescala, quando eu estou falando do pequenininho, né? Então são esses termos que as pessoas ficam usando quando elas estão aportadas, né? Quando elas estão se baseiam no conceito de escala geográfica, né? Então, quanto maior a extensão da área, falando macroescala, então estou falando do país inteiro, quanto maior a extensão da área, maior a escala geográfica. E a escala cartográfica, que é essa mais tradicional, né, que vai tratar da relação entre a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Então, eu vou falar, por exemplo, 1 para 100 mil, que é uma escala numérica. Vou falar, ou eu posso falar 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. Isso a gente chama de escala nominal. Ou eu posso ter essa escala gráfica aqui, né? Vamos começar pela escala numérica, que é bem clássica dos mapas impressos, né? Esse 1 para 50 mil. Ela é uma razão, certo? A escala cartográfica, em especial a escala numérica, ela é representada por uma razão em que o numerador corresponde à unidade medida no mapa, enquanto o denominador expressa a medida real da unidade no terreno, né? Então, é uma razão adimensional. Eu falo 1 para 50 mil. Eu posso botar aqui do lado o que eu quiser. Por exemplo, eu estou dizendo aqui que 1 milímetro no mapa equivale a 50 mil milímetros na vida real, ou 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na vida real. Ela é adimensional, né? Ela relaciona quantidades físicas idênticas de mesma unidade, né? Então, um palmo no meu mapa equivale a 50 mil palmos na vida real. Simples assim, né? Ah, eu botei aqui de lembrete para lembrar como que faz essas conversões, porque sempre dá um nó na cabeça da gente, né? Na hora de que 1 milímetro no mapa igual 50 mil milímetros na vida real. O que é 50 mil milímetros, né? Então fica aqui de referência para vocês. Bom, a escala gráfica, ela tem sido muito utilizada em mapas digitais, né? Enquanto a escala numérica a gente usa muito em mapas impressos, porque você imprimiu, tá ali, né? Mede 1 centímetro no mapa é igual 50 mil centímetros na realidade. Mas e no computador? Que a gente fica sempre, né? Vai e volta. A gente vê o Google Maps, eles não... O que eles trazem é uma escala gráfica, porque você tem aquela referência que muda de tamanho conforme dá o zoom diferente, né? A escala gráfica, ela é essa régua graduada, né, que tem suas subdivisões, e cada subdivisão representa a relação de seu comprimento com o valor correspondente no terreno. Então, eu vou ter a minha escala gráfica aqui, 0 a 100. Então, eu vejo aquele pedacinho ali no mapa, essa distância significa, é correspondente a 100 metros na vida real, né? Então, você tem aquela escala gráfica que te dá uma referência, o que que aquela distanciazinha, essa subdivisão aqui, essa distanciazinha aqui, corresponde na vida real e é mais utilizada em mapas digitais, com razão, certo? A gente tem ainda menos utilizada a escala nominal, que é uma igualdade, já coloca que ela não é adimensional, ela já escreve explicitamente que 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros, né, no terreno, na vida real. Então, ele já coloca qual a unidade de medida, certo? É menos usada, né? Bastante usada é a escala numérica e a escala gráfica. Muitas vezes usam até as duas no mesmo mapa. Não é incomum, aliás, é bem comum ver as duas escalas, a gráfica e a numérica, no mapa impresso. Bom, escala grande e pequena, não tem jeito. A gente sempre vai falar, essa escala grande, escala pequena, escala maior, escala menor. E aí fica a pergunta, qual é a escala maior? 1 para 100 ou 1 para 10 mil? Quem acha que é 1 para 100?
E quem acha que é 1 para 100 mil? Ninguém. A resposta é depende também, né? Depende do conceito. Sim, é claro, falar que 1 para 100 é maior é ok, porque aí você está se referindo à escala cartográfica, e você está no curso de cartografia e geoprocessamento, né? Então faz sentido, todo sentido, dizer que a escala 1 para 100 é maior. O que eu quero dizer é que se vocês encontrarem alguém aí falando escala maior sendo 1 para 100 mil, por exemplo, não é que a pessoa está errada, né? Ela só está, não seja criqui, não, você está errado, né? Ela só está se baseando, é muito comum, já ouvi várias vezes as pessoas falando, tá errado, não é grande, a escala grande, a escala pequena. Depende que conceito que a pessoa está se referindo, tem que deixar claro, isso tem que deixar claro, se tiver um contexto cartográfico, da escala cartográfica, aí tá errado, mas vai que ela está se referindo à escala geográfica, né? Então, na escala cartográfica, é bem aquilo que vocês falaram, né? Levantaram a mãozinha. Escala grande é aquela que tem denominador pequeno, 1 para 100, 1 para 50, 1 para 200. Na escala pequena, né? A escala pequena é aquela que tem denominador grande, 1 para 200 mil, é uma fração, né? Então, se 1 para 50 mil, 1 para 50 é maior do que 1 para 200 mil, se você for fazer a divisão. Então, completamente, 1 para 50 é uma escala grande, 1 para 200 mil é uma escala pequena. Isso é o contrário da escala geográfica, né? Então, se eu tenho um bairro que eu represento na escala de 1 para 20 mil, é uma escala cartográfica grande e uma escala geográfica pequena. A gente vai falar, é uma escala pequena, uma escala local, microescala, né? Se eu estou falando do país, uma escala de 1 para 2 milhões, é uma escala cartográfica pequenininha, pequena, e uma escala geográfica grande. Vamos tratar esse problema na macroescala, né? Fazer uma macroanálise, essa escala grande, enfim. Só para deixar isso bem marcado, bem claro. E agora vamos falar de mapas, cartas e plantas. Eu vou retornar isso na próxima aula. Qual é a diferença de mapas, cartas e plantas? É a escala, entendeu? Esses termos são produtos com escalas diferentes. Então, aqui o conceito de mapas da ABNT, né? Que mapa é uma representação gráfica, em geral uma superfície plana e numa determinada escala, com a representação de acidentes físicos e culturais da superfície da Terra ou de um planeta ou satélite. Então, o mapa é um termo mais genérico. A única coisa que fala em relação da escala é que ele tem uma escala, né? Ele é construído, uma representação numa determinada escala. O mesmo já no conceito de carta já tem uma diferença, já tem uma especificação, que ela é realizada geralmente em média ou grande escala. Então, o que é uma carta, segundo a ABNT? Representação de aspectos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distâncias, direções e a localização plana, geralmente em média ou grande escala de uma superfície da Terra, subdividida em folhas, de forma sistemática, obedecendo a um plano nacional ou internacional. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no BPT, a gente tem a professora Kátia Cani, o professor Fernando, que sempre tem os projetos das cartas geotécnicas. Por que cartas geotécnicas e não mapas geotécnicos, né? Porque eles são na escala de 1 para 10 mil, né? A gente tem as folhas, então a gente tem um mapa, né? A nossa área de estudo subdivide esse mapa em cartas, e essas cartas têm uma escala mais detalhada, né? Uma escala de 1 para 10 mil. Então, aqui eu tenho o mapa geológico do Brasil, e o Brasil dividido em folhas para formar a carta geológica do Brasil, né? Então, eu tenho todas as subdivisões, aí eu tenho cada uma das cartas em uma escala maior, né? Escala cartográfica maior do que a do mapa. Tá claro? Então, essa diferença, mapa é um termo genérico, mais genérico. A carta, ela já envolve essa subdivisão em folhas e envolve uma escala cartográfica maior. Né? Aí você tem aqui os detalhes, coisa que você não consegue ver no mapa, você já consegue ver numa carta.
no mapa geológico, você consegue ver na carta geológica. A planta, a Júlia, que veio da área da arquitetura, a gente usa muito esse termo, eu que sou arquiteta, planta, né, planta de uma casa, do loteamento. A planta, ela é uma carta que representa uma área suficientemente restrita. Portanto, ela tem uma escala cartográfica grande. E aí você nem precisa levar em consideração a curvatura da Terra. Por isso que se usa tantos softwares como o AutoCAD, né? O AutoCAD, que vocês devem até tá lançado aí um estágio em Diadema, e tá lá, uma vaga para planejador territorial, e pede para saber AutoCAD. Eu falei, a planejador territorial não mexe com AutoCAD, porque eles precisam mexer com ferramentas que considerem a curvatura da Terra, certo? Então, vocês não trabalham numa escala restrita, vocês não trabalham com plantas, vocês trabalham com mapas e cartas, certo? Por isso que não se aprende AutoCAD em planejamento territorial, porque não é uma ferramenta que não considera a curvatura da Terra. Tem um XY genérico lá, mas você não sabe se é em Sirgas 2000, se é em SAD 69, não tem essa especificação, né? O que é ok para arquitetura, porque você está nessa escala, nessa área restrita, que você pode desconsiderar a curvatura da Terra, não precisa levar em consideração, você está numa escala bem grande, né? Ou seja, as medidas executadas adotam como superfície de referência da Terra uma superfície plana, e no caso do AutoCAD nem especifica, é um XY genérico, né? Que às vezes as pessoas fazem mapa no AutoCAD e consideram o XY como se fossem as coordenadas do TM-XY, mas não são coordenadas XY genéricas do AutoCAD, entendeu? Então, se vocês pegarem algum estágio, vocês têm que convencer as prefeituras a não fazer mapa em AutoCAD, certo? AutoCAD é para planta, para desenho de planta, não é para mapa. Vamos lá. Aplicabilidade de cada uma dessas escalas cartográficas, né? Uma escala grande, por exemplo, de 1 para 100, 1 para 200, ela é útil para fazer plantas de pequenos lotes e edifícios, né? Se já é 1 para 500, 1 para 1000, planta de arruamento, olha que eu estou falando a palavra planta, né? Porque a escala é grande. Arruamento, loteamento, rede de água e esgoto, precisa de uma precisão, né? 1 para 1000, 5000, propriedades rurais, plantas de propriedades rurais. 1 para 5000, 1 para 25.000, eu já começo a mudar o termo. Pode ser carta, pode ser planta cadastral, pode ser carta cadastral de cidades, de grandes propriedades rurais ou industriais. Aqui alguns exemplos, ó, uma planta de loteamento, de implantação, 1 para 1000, quem é arquiteto está acostumado com esse tipo de representação, né? Aqui um cadastro. Agora uma escala média, né? Uma escala cartográfica média, 1 para 50.000, 1 para 100.000. Cartas de municípios, né? 1 para 25.000, 1 para 250.000, cartas ou mapas topográficos. Aqui é o mapa municipal de São Bernardo do Campo, que está disponível na página do IBGE, né? É 1 para 50.000. Aqui um mapa de bacias e subbacias na escala de 1 para 250.000, Rio de Janeiro, certo? Uma escala média, quase pequena, né? Escala pequena acima de 1 para 250.000. Aí mapa de estado, países, continentes, atlas, globos. Aqui o mapa de São Paulo. Tudo bem? Tudo claro até aqui? Agora, então, quando fala planta, carta, mapa, vocês entendem que é uma questão de escala, certo? Bom, resolução e escala cartográfica. Esses conceitos se encontram, né? Aqui em cartografia e geoprocessamento, eles se encontram. Por exemplo, com essa pergunta que eu coloquei aqui. E acontecia isso no projeto de cartas geotécnicas. Quero elaborar um mapa numa determinada escala. Aqui no exemplo, uma escala de 1 para 50.000. Qual a resolução de imagem que eu uso para extrair algumas informações dessa imagem na elaboração desse mapa na 1 para 50.000? Em resolução a gente fala resolução de 50 metros, de 20 metros, de 10 metros. O mapa eu vou falar mapa na 1 para 50.000, 1 para 10.000. Como que esses mundos se encontram, né? Que resolução de imagem é compatível com o mapa na escala de 1 para 50.000?
Para isso, a gente tem que ver alguns conceitos. Por exemplo, de acuidade visual, né? Estabeleceu-se que o olho humano distingue até 0,2 milímetros. Menos que isso a gente não enxerga, certo? Então, o padrão é que até 0,2 milímetros o olho humano enxerga. E a resolução é a menor grandeza medida representada no terreno. Então, eu não vou representar nada no meu papel que seja menor do que 0,2 milímetros, porque o olho humano não vai enxergar, certo? Então, qual dimensão corresponde a 0,2 milímetros em um mapa de 1 para 50 mil? Essa é a pergunta. Quando a gente quiser saber qual resolução de imagem a gente precisa para um mapa em determinada escala, a pergunta é: quanto que é 0,2 milímetros em um mapa da escala que eu quero, né? 1 para 50 mil aqui no exemplo. Aí é uma regrinha de 3 que precisa fazer, né? Se 1 milímetro, né, corresponde a 50 mil, 0,2 corresponde a quanto, né? Aí faz a continha e vai chegar ao valor de 10 metros. Então, a resolução, ela vai ser a escala, você pega o 50 mil aqui, vezes o 0,2, que é a acuidade visual, certo? Então, essa resolução espacial é equivalente a um conceito cartográfico que a gente conhece como precisão gráfica, certo? Então, a precisão gráfica é essa, ok? Bom, então aqui está a resposta. Para um mapa escala de 1 para 10 mil, eu precisaria ter uma imagem com resolução de 10 metros para poder extrair objetos numa escala adequada, tá bom? Então, ou seja, esses conceitos, resolução, escala cartográfica, se encontram de uma forma bem objetiva. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa relação entre escala e mapa digital. Com essa coisa do disseminação dos mapas digitais, rapidamente a gente pega uma informação que está numa escala e imprime em outra escala, certo? Essa coisa da escala ficou meio que uma bagunça. Sim, a gente pega dados de escalas diferentes, junta e faz o nosso próprio mapa numa outra escala, que facilitou muito o acesso aos dados espaciais e a questão da escala começou a ser bastante escanteada, né? Então, a gente consegue transformar facilmente a escala de um mapa para qualquer valor, certo? Só que, e aí fica o recado, espero que vocês não esqueçam, né? A qualidade das informações, ela continua vinculada do mapa original, certo? Então, um mapa criado em meio digital, que foi originalmente concedido numa determinada escala, como, por exemplo, aqui o exemplo 1 para 50 mil, ele nunca vai ter uma precisão maior do que a permitida para essa escala, né? A precisão dele é de 10 metros. E é isso, certo? Não adianta, eu fiz ele nessa escala, então não adianta você dar um zoom, né? Imprimir ele na 1 para 100. Não adianta, porque ele foi concebido originalmente com uma precisão de 10 metros. Aqui, na aula presencial, eu abria o QGIS para os alunos e a gente navegava aqui em dados feitos em escala diferente, a gente navegava. E a gente via aqui, ó, como tinha aqui uma informação dos municípios, toda detalhada, e outra dos estados, que foi feita em outra escala, certo? Então, ela não adianta eu dar zoom. Originalmente foi realizado numa outra escala, né? Então tem uma outra precisão cartográfica. E isso também nos leva à discussão sobre generalização. Também não adianta eu pegar uma planta que eu fiz em 1 para 1000, enfim, e representar na 1 para 50 mil. Vai dar problema também, né? A gente precisa passar por um processo de generalização, que é de simplificação ou de eliminação de alguns objetos, para facilitar a visualização. Então, aqui, ó, tem um mapa na 1 para 1000, uma planta, né, a gente pode chamar, que tem todos os detalhezinhos, as edificações, as reentrâncias, mas à medida que a escala muda,
eu preciso simplificar essas feições. Senão, não vai chegar nada, vai ficar super poluído, certo? Então, é isso que está representado aqui nessa figura, né? Na escala de 1 para 27 mil, ó, a pessoa já generalizou bastante. Isso aqui, que eram vários polígonos, já virou uma massa só, né? Se dava para representar essa via aqui, aqui já não dá mais. Então, a gente precisa... A mudança da escala não envolve só, tá faltando detalhamento. Mas excessos de detalhamento também atrapalha quando a gente passa para uma escala menor, né? E para generalizar, existem vários métodos, né? A gente pode selecionar, eliminar algumas feições, por exemplo, aqui eu tirei alguns desses afluentes aqui do curso d'água, algum desses, né, tirei algumas edificações menores, a carta original, a carta generalizada, juntar algumas coisas, tinha 2 linhas aqui, na generalizada virou uma só, agregar, aqui não está aparecendo, mas virou um montinho, exagerar, às vezes você precisa exagerar o tamanho de alguma coisa para ela aparecer na carta generalizada, deslocar, se eu quero mostrar que isso aqui são 2 vias diferentes, pode ser que eu tenha que afastar elas um pouco. Esse processo, ele não é automático, de generalização. Ele é uma realização intelectual, né, de pensar como que pode generalizar uma carta de uma escala para outra, né, numa escala menor. E escala também tem tudo a ver com unidade espacial de análise. E é algo que eu vou deixar de pergunta para vocês pensarem, né, de qual é a unidade espacial de análise, ou as unidades espaciais de análise, dos trabalhos de vocês. Fiquem com isso na cabeça. Então, quero que, ao final dessa aula, para a próxima aula prática, né, laboratório, vocês me digam, ó, nosso trabalho é esse tema, a gente vai usar esse tipo de dado, e a nossa unidade espacial de análise é essa, certo? Quando a gente define uma escala de trabalho, a gente também está definindo uma unidade espacial de análise. Aqui eu estou representando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, numa escala global, né, uma escala geográfica global, e a unidade espacial de análise aqui são os países, certo? Então, a gente vê o IDH para cada país. Essa é uma unidade espacial de análise que corresponde a uma unidade político-administrativa, certo? Aqui eu já vou observar o IDH numa escala, né, nacional, uma escala geográfica nacional, né? E aí estamos representando por estados, então, que também é uma unidade política administrativa. Então, a minha unidade espacial de análise aqui são os estados. A informação é atribuída a cada um desses polígonos que correspondem a estados, unidades de federação. E, por fim, o IDH por municípios. Aqui, eu mantive a abrangência geográfica, certo? Então, a nossa abrangência do estudo ainda é uma abrangência nacional, né? Então, a escala geográfica permaneceu, mas a resolução espacial mudou, nessas duas representações aqui. Mesma escala geográfica e distinta resolução espacial. Aqui eu tenho um detalhamento muito maior, certo? E aqui a minha unidade espacial de análise é o município, que também é uma unidade político-administrativa. Tá claro? E a gente vê coisas muito diferentes usando essas unidades distintas, certo? Aqui, os países, e mesmo quando a gente considera a mesma abrangência geográfica, que é o Brasil, eu vejo coisas muito diferentes, né? Quando eu mapeio por estados ou por município. Quais são as unidades espaciais de análise mais comuns? Elas podem ser de caráter físico-territorial, operacional, né, técnica ou popular, certo? Então, físico-territorial, que a gente tem bons exemplos. Bacias hidrográficas, certo? Algum determinado ecossistema. Quadra, também é uma unidade físico-territorial. Lote, uma unidade físico-territorial. A gente também trabalha muito com unidades técnicas. Alguma região homogênea que foi estabelecida com algum critério de planejamento,
uma micro-região geográfica, uma área de influência de cidades. Então, são unidades espaciais de análise que foram construídas porque fazem sentido para um determinado contexto, certo? Tem algumas unidades espaciais populares, né, como o bairro, favela, assentamentos precários. Opa. As político-administrativas, que a gente usa bastante, estado, município, distrito, subdistrito, subprefeitura, né, que são unidades político-administrativas, e tem as unidades que a gente usa muito também, unidades espaciais, que são operacionais, certo? Setor censitário, o que ele significa? Ele não é uma unidade político-administrativa, não é uma unidade popular, as pessoas não sabem, eu moro lá no setor censitário e tal, não sabe, né? Não é físico-territorial, também não é técnica, no sentido, de certa forma é técnico, mas não é técnico no sentido que ela tem um significado, né? Simplesmente, como que se delimita um setor censitário? É a área que o recenseador dá conta de cobrir sozinho, né? Isso é um setor censitário. Então, ela é uma unidade operacional, que a gente usa bastante, porque os dados censitários são disponibilizados nessa unidade operacional, certo? Outra unidade operacional, a área de ponderação, que é do IBGE também, que são os dados da amostra do IBGE. A gente vai ter uma aula só para falar um pouquinho dos dados do censo, o que são dados do universo, o que são dados da amostra. Os dados do universo são disponibilizados em setores censitários, os dados da amostra são disponibilizados em microdados ou em áreas de ponderação, né? Uma área de ponderação é uma área bem maior que o setor censitário, né? Que entrevistaram 400, pelo menos 400 pessoas, é algo operacional também, né? Mais recentemente, desde o ano 2000, o IBGE tem tentado compatibilizar a área de ponderação com uma unidade técnica. Ele tem consultado os municípios para construir áreas de ponderação que tenham algum significado no campo do planejamento. Isso às vezes eles conseguem fazer, às vezes não, depende do município, depende da interlocução. Outras unidades operacionais, distritos de água e esgoto, CEP do Correios, distritos sanitários. Então, são unidades que a gente usa, porque os dados são disponibilizados nessas unidades, mas que não necessariamente fazem sentido para uma análise territorial, certo? E aqui o dever de casa, mas é para pensar e me contar na próxima aula prática, cada grupo, de quais são as unidades espaciais dos trabalhos da disciplina de vocês. Quero saber, tá bom? Pensa, não, vou trabalhar na escala do município, então vou pegar informações municipais, não vai ser o setor censitário, como que eu vou compatibilizar informações de outras fontes que não vêm para o setor censitário, vou ter que pensar, ou para compatibilizar, vou utilizar uma grade, uma célula, né, porque eu tenho dados que vêm em unidades espaciais de análise muito distintas, e para eu poder integrá-las, eu vou usar uma grade celular, então minha unidade espacial é a célula. Então, pensem nisso e justifiquem, né, por que vocês estão utilizando, vão escolher determinada unidade espacial de análise para o trabalho de vocês, ok? Acho que tem um chorinho aí no fundo. Bom, deixa eu parar de gravar agora.